Ursa leva seus filhotes a Ti-homem em cabana, o que faz surpreende a todos. Rafael Silveira observava pela janela da pequena cabana de madeira, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto mal barbeado. O celular em suas mãos exibia a mensagem que havia acabado de receber de sua ex-esposa, negando mais uma vez seu pedido para ver a filha no próximo fim de semana. Foi então que ele viu. No limite da clareira coberta pela neve rara que caía naquela região serrana do sul do Brasil, uma figura imponente emergia da floresta de araucárias. Rafael piscou várias vezes, não acreditando no que seus olhos captavam. Era a Amora, a ursa que ele havia resgatado 3 anos atrás, e agora ela não estava sozinha. 2 filhotes pequenos a seguiam, caminhando desajeitadamente pela neve fina. O mais surpreendente não era apenas sua presença inesperada, mas o fato de que ela caminhava decidida em direção à cabana, como se procurasse algo ou alguém. "Meu Deus, não é possível", murmurou Rafael, embaçando o vidro da janela com sua respiração. O homem de 38 anos havia dedicado metade de sua vida à preservação da fauna selvagem. Formado em biologia pela USP, especializou-se em grandes mamíferos e passou anos trabalhando em projetos de conservação no exterior. Foi durante uma missão de resgate nos Estados Unidos que conheceu Amora, então apenas um filhote órfão encontrado ao lado do corpo de sua mãe, vítima de caçadores ilegais. Rafael cuidou dela por meses, criando-a até que pudesse ser reintroduzida na natureza. Quando recebeu o convite para coordenar um inovador projeto de reserva de ursos na Serra Catarinense, Rafael não hesitou em aceitar. O Projeto Refúgio era uma iniciativa pioneira que visava criar um santuário para ursos resgatados de zoológicos fechados e de situações de maus tratos ao redor do mundo. A área, isolada em meio às montanhas e protegida por leis ambientais rígidas, oferecia condições climáticas e geográficas semelhantes às de seu habitat natural. Para surpresa da comunidade científica, os ursos se adaptaram excepcionalmente bem ao ambiente controlado da reserva. O que ninguém esperava era que Amora, trazida 2 anos após a inauguração do santuário, desenvolvesse uma rotina de visitas à cabana do biólogo após sua reintegração à semi-liberdade da reserva. E agora, contra todas as probabilidades, ela retornava com sua própria família. "Isso não deveria estar acontecendo", disse Rafael para si mesmo, enquanto pegava seu casaco pendurado próximo à porta. O protocolo era claro: manter distância e evitar qualquer tipo de interação direta com os animais após sua readaptação ao ambiente natural. A aproximação de Amora representava uma falha no processo de reabilitação que ele mesmo havia supervisionado. Mas algo no comportamento da ursa parecia diferente desta vez. Rafael abriu a porta da cabana lentamente, sentindo o ar gelado atingir seu rosto. A poucos metros de distância, Amora parou e ficou observando-o. Seus filhotes, assustados com a presença humana, esconderam-se parcialmente atrás das pernas robustas da mãe. Foi então que Rafael notou algo preocupante. Um dos filhotes parecia debilitado, mancando visivelmente e com sinais de desnutrição. A ursa olhou fixamente para Rafael e então para o filhote ferido, repetindo esse movimento várias vezes, como se quisesse comunicar algo. Em seguida, para o espanto total do biólogo, ela empurrou gentilmente o filhote machucado para a frente, na direção da cabana, afastando-se alguns passos. "Não pode ser", murmurou Rafael, incrédulo. A mensagem parecia clara. Ela estava pedindo ajuda. Enquanto Rafael observava a cena, pensamentos confusos invadiam sua mente. Todo seu treinamento científico alertava contra o que estava prestes a fazer, mas um instinto mais profundo, talvez o mesmo que o levou a escolher aquela profissão, o impelia a agir. Lentamente, Rafael voltou para dentro da cabana e reapareceu, com uma pequena caixa de primeiros socorros veterinários que sempre mantinha para emergências. Com movimentos cautelosos, colocou a caixa no chão e recuou alguns passos. Amora observava atentamente cada movimento. "Calma, garota. Lembra de mim, não é?" Falou em voz baixa e tranquila. "Vou ajudar seu filhote, mas você precisa
confiar em mim. Como se compreendesse suas palavras, Amora permaneceu imóvel, apenas observando enquanto Rafael, com extremo cuidado, aproximava-se do filhote ferido. Anos de experiência com animais selvagens haviam-lhe ensinado a reconhecer os sinais de agressividade. Mas Amora não demonstrava nenhum. Ao contrário, seus olhos expressavam algo que Rafael só havia visto em situações muito raras entre humanos e animais selvagens: confiança. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade de São Joaquim. No início, eram apenas rumores. Um biólogo solitário que supostamente conversava com ursos na reserva florestal. Mas quando Fernanda Costa, a veterinária local que ocasionalmente prestava serviços ao projeto, confirmou ter visto Rafael tratando do filhote ferido, enquanto a mãe ursa observava pacientemente, a história ganhou proporções inesperadas. Nunca vi nada parecido em 25 anos de profissão, comentou Fernanda em uma entrevista à rádio local. A ursa literalmente trouxe o filhote doente para ser tratado, como se soubesse exatamente onde encontrar ajuda. Isso desafia tudo o que sabemos sobre comportamento animal. Em questão de dias, jornalistas, curiosos e pesquisadores começaram a aparecer nos limites da reserva, todos ansiosos para testemunhar o fenômeno. Para Rafael, o súbito interesse representava um problema sério. A presença humana excessiva poderia estressar os animais e comprometer todo o trabalho de reabilitação. "Vocês não entendem", explicou frustrado a um grupo de repórteres que aguardavam na entrada da reserva. "Qualquer interferência pode destruir a confiança que foi construída. Estamos lidando com animais selvagens, não com mascotes." Mas suas palavras caíram em ouvidos moucos. A história do homem que curava ursos era sensacional demais para ser ignorada pela mídia. O que Rafael não sabia era que seu ex-supervisor, Dr. Maurício Andrade, também havia tomado conhecimento do caso e estava a caminho com uma equipe do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Maurício e Rafael tinham um histórico complicado. Anos atrás, divergências sobre métodos de conservação levaram a um rompimento profissional que culminou na saída de Rafael do Instituto. Enquanto Rafael defendia abordagens mais integradas com as comunidades locais, Maurício seguia rigidamente os protocolos científicos, sem flexibilidade para casos excepcionais. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Numa manhã particularmente fria, Rafael observava, pela janela, o filhote recuperado brincando com o irmão. Após 2 semanas de tratamento, o pequeno urso havia respondido bem aos cuidados veterinários. A ferida em sua pata, provavelmente causada por um espinho ou objeto pontiagudo, estava cicatrizando corretamente e ele já conseguia se movimentar sem dificuldade. Amora mantinha uma rotina quase previsível. Todas as manhãs, trazia os filhotes até a clareira em frente à cabana, permanecia por algumas horas e depois retornava para a floresta. À tardinha, repetia o processo. Rafael aproveitava essas visitas para observar e documentar o comportamento dos animais, mantendo sempre uma distância respeitosa. Foi durante uma dessas observações matinais que ele notou a chegada de um veículo oficial do IBPA estacionando próximo à entrada da reserva. Maurício Andrade desceu do carro, acompanhado por 2 outros homens em uniformes, que Rafael reconheceu como sendo da fiscalização ambiental. "Era só o que me faltava", murmurou para si mesmo, já antecipando o confronto iminente. Rafael desceu rapidamente até o portão da reserva, não querendo que os recém-chegados avançassem e perturbassem os ursos. "Bom dia, Maurício", cumprimentou formalmente. "O que traz o IBPA até aqui?" "Você sabe muito bem, Rafael", respondeu Maurício, sem retribuir o cumprimento. "Recebemos relatórios sobre interferência humana direta com animais selvagens em processo de reabilitação. Isso viola pelo menos 5 protocolos de conservação." Rafael respirou fundo, tentando manter a calma. "Se você está falando da ursa e seus filhotes, não houve interferência. Ela veio até mim, não o contrário.
Um dos filhotes estava ferido e... E você decidiu brincar de Dr. Dolittle? Interrompeu Maurício sarcasticamente. Isso não é um filme de Hollywood, Rafael. São animais selvagens potencialmente perigosos. Seu comportamento não apenas coloca sua vida em risco, mas compromete todo o projeto de reabilitação. Você não entende. Não, você que não entende. Tenho aqui uma ordem administrativa. Maurício ergueu um documento. A partir de hoje, você está afastado da coordenação do projeto. Refúgio. Vamos redirecionar os ursos para uma área mais isolada do santuário e implementar protocolos corretos de distanciamento. O sangue de Rafael gelou nas veias. A ideia de separar Amora e seus filhotes, de interromper o vínculo de confiança que havia se formado, parecia-lhe uma crueldade desnecessária, além de um retrocesso científico. Isso é um absurdo, protestou. Estamos diante de um caso único de comportamento animal que poderia revolucionar nossa compreensão sobre inteligência e memória em ursos. Você não pode simplesmente... Já está decidido. Maurício cortou-o novamente. A equipe de translocação estará aqui amanhã ao amanhecer. Sugiro que recolha seus pertences pessoais da cabana até lá. Maurício virou-se para entrar novamente no carro, mas parou ao ouvir a voz de uma mulher que se aproximava. Com licença, senhores. Acho que esta conversa me interessa. Rafael e Maurício se viraram simultaneamente para ver uma mulher de meia idade, vestida de forma elegante, apesar do frio, caminhando em sua direção. Ela trazia uma pasta de couro embaixo do braço e uma expressão determinada no rosto. Doutora Helena Mendes. Apresentou-se estendendo a mão primeiro para Rafael, depois para Maurício. Sou coordenadora do Programa Internacional de Pesquisa Comportamental de Grandes Mamíferos. Vim a pedido da Universidade Federal para documentar o caso excepcional que estamos testemunhando aqui. Maurício pareceu desconcertado. O nome de Helena Mendes era conhecido nos círculos acadêmicos internacionais. Sua pesquisa sobre comportamento animal havia sido publicada nas mais prestigiosas revistas científicas. Doutora Mendes, é um prazer, mas receio que tenha vindo em vão, disse Maurício, recuperando a compostura. Estamos justamente encerrando um caso de interferência humana inadequada em um programa de reabilitação. Helena sorriu, sutilmente um sorriso que não alcançou seus olhos. Doutor Andrade, correto? Li seus artigos sobre protocolos de reabilitação. Muito impressionante, do ponto de vista teórico. Ela fez uma pausa calculada. Mas talvez o senhor não esteja percebendo a oportunidade científica extraordinária que temos aqui. Um vínculo interespécies como este, documentado e estudado adequadamente, poderia oferecer insights valiosos sobre cognição animal. Ela se virou para Rafael. Dr. Silveira, gostaria de ver a interação entre você e os ursos, se possível. Com sua permissão, é claro. Rafael estava prestes a responder quando uma movimentação na clareira chamou a atenção de todos. Amora havia se aproximado, mantendo-se a cerca de 30 metros de distância, com os filhotes logo atrás. Ela parecia observar o grupo com curiosidade. Meu Deus, sussurrou Helena, visivelmente impressionada. Ela realmente reconhece você. O comportamento de Amora era eloquente. Ela mantinha-se ereta, atenta, mas sem sinais de agressividade ou medo. Um dos filhotes, o que havia sido tratado, moveu-se levemente à frente, como se quisesse se aproximar mais. Isso é extraordinário, murmurou Helena, já tirando um pequeno caderno da bolsa para fazer anotações. Maurício observava a cena com uma mistura de surpresa e relutância. Seu treinamento científico o impelia a reconhecer o valor daquela interação única, mas anos de adesão estrita a protocolos tornavam difícil aceitar exceções. Mesmo assim, temos regulamentos, insistiu, mas seu tom já não carregava a mesma convicção. Helena fechou seu caderno e encarou Maurício diretamente. Doutor Andrade, vou ser franca. Vim aqui com um propósito duplo. Além do interesse científico, trago uma proposta do Consórcio Internacional de Pesquisa em Comportamento Animal. Estamos procurando um local para nosso novo centro de estudos com financiamento substancial. Ela fez uma pausa significativa. O Brasil está na nossa lista de possíveis sedes, mas precisamos de parceiros locais que demonstrem flexibilidade e visão inovadora.
As implicações eram claras. O financiamento internacional poderia significar recursos que o IBPA, constantemente à mercê de cortes orçamentários, não poderia recusar. Maurício hesitou visivelmente, seu olhar alternando entre Helena, Rafael e os ursos na clareira. Talvez possamos considerar uma abordagem alternativa, concedeu finalmente. Um período de observação controlada, com protocolos de segurança adequados. Helena sorriu, desta vez genuinamente. Uma decisão sábia, doutor. Tenho certeza de que o IBPA se beneficiará da parceria internacional. Rafael observava a cena com um misto de alívio e incredulidade. A chegada oportuna de Helena parecia quase providencial. Mais tarde, quando Maurício e sua equipe haviam partido com a promessa de retornar no dia seguinte com um novo plano de ação, Rafael caminhou com Helena até sua cabana. Como soube do que estava acontecendo aqui? Perguntou finalmente quando estavam a sós. Helena sorriu, servindo-se do café que Rafael havia preparado. Sua colega Fernanda entrou em contato com nossa equipe. Ela acreditou na importância científica do que estava testemunhando. Helena fez uma pausa. E, francamente, ela estava certa. Em 30 anos de carreira, nunca vi um comportamento tão incomum em ursos. Isso pode reescrever o que sabemos sobre cognição animal. Rafael observou pela janela. Amora havia se afastado com seus filhotes para a área mais densa da floresta, como fazia todas as tardes. Não é apenas cognição, disse reflexivamente. É algo mais, uma forma de gratidão, talvez? Reconhecimento? Não sei se temos palavras adequadas para descrever. Helena assentiu pensativamente. Precisamente por isso que é tão valioso, desafia nossas categorias. Ela tomou um gole de café. A propósito, aquela história sobre o consórcio internacional. Bem, existe um consórcio, e eventualmente eles podem se interessar. Mas a verdade é que vim por conta própria quando Fernanda me contactou. Rafael não pôde deixar de sorrir. Então você blefou. Digamos que antecipei possibilidades futuras, respondeu Helena com um brilho travesso nos olhos. Maurício Andrade é um bom cientista, mas às vezes precisa de um empurrãozinho para enxergar além dos protocolos. Nos dias que se seguiram, uma rotina peculiar se estabeleceu na reserva. Uma pequena equipe liderada por Helena e supervisionada à distância por Maurício, que ainda mantinha reservas, mas não podia negar o valor científico das observações, documentava cuidadosamente as interações entre Rafael e os ursos. Amora mantinha sua rotina de visitas, gradualmente demonstrando mais confiança. O filhote que havia sido tratado, apelidado de Pinho pelos pesquisadores devido à causa de seu ferimento, mostrava uma curiosidade especial pelo humano que o havia ajudado. É fascinante observar como a mãe permite essa aproximação, comentou Helena durante uma sessão de observação. Em condições normais, um urso defenderia seus filhotes ferozmente contra qualquer presença humana. Rafael, que havia se tornado mais um objeto de estudo do que pesquisador naquele cenário incomum, apenas assentiu. Ele sabia que o vínculo formado com Amora anos antes, durante seu resgate e reabilitação, havia criado uma exceção rara às regras do comportamento selvagem. Mesmo assim, mantinha-se cauteloso, respeitando o espaço dos animais e nunca forçando interações. A notícia do estudo se espalhou pelos círculos acadêmicos e, gradualmente, pela mídia especializada. Jornalistas ambientais de veículos respeitáveis foram permitidos a fazer visitas controladas, sempre à distância, e seguindo protocolos rigorosos para não perturbar os animais. Isso é muito maior do que imaginávamos, comentou Fernanda durante uma visita. Pessoas estão vindo de outros países para conhecer o projeto. O efeito Amora, como estão chamando, está desafiando teorias estabelecidas sobre comportamento animal. Rafael ouvia essas notícias com sentimentos mistos. Por um lado, o reconhecimento científico validava sua abordagem e potencialmente abria caminhos para métodos mais humanizados de conservação. Por outro, temia que a crescente atenção pudesse prejudicar os próprios ursos que tentava proteger. Seus temores se materializaram numa manhã chuvosa, quando um helicóptero de uma grande rede de televisão sobrevoou a área da reserva, ignorando as restrições de aproximação aérea. O barulho do motor
e as rajadas de vento assustaram Amora e seus filhotes durante uma de suas visitas matinais. Em pânico, os ursos correram para a floresta, com o filhote menor tropeçando e quase caindo no processo. Rafael ficou furioso. Após semanas de construção paciente de confiança, um ato irresponsável poderia comprometer todo o progresso. Precisamos reforçar a segurança, insistiu para Helena e Maurício, que havia se tornado um visitante mais frequente conforme o sucesso do estudo crescia. Não podemos arriscar que isso aconteça novamente. Maurício, que inicialmente havia sido o maior crítico, agora parecia entender a importância do trabalho. Concordo. Vou solicitar uma zona de exclusão aérea sobre a reserva e aumentar a fiscalização nos limites da propriedade. Mas o dano já estava feito. Nos 3 dias seguintes, não houve sinal de Amora ou dos filhotes. Rafael passava horas na varanda da cabana, observando a clareira vazia, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar totalmente. Ela vai voltar, disse Fernanda, tentando consolá-lo. Amora é inteligente, vai entender que o perigo passou. Rafael queria acreditar, mas temia que o vínculo tão extraordinário tivesse sido permanentemente quebrado. Em sua mente, repetia constantemente o momento em que viu o medo nos olhos de Amora, enquanto ela fugia com os filhotes. Na noite do 4º dia, uma tempestade severa atingiu a região. Ventos fortes dobravam os galhos das araucárias e a chuva fustigava as janelas da cabana com violência. Rafael mal conseguia dormir, preocupado com a possibilidade de inundações ou deslizamentos na área da reserva. Por volta das 3 da manhã, um barulho na varanda o despertou completamente. Inicialmente, pensou ser apenas um galho caído ou algum objeto arrastado pelo vento. Mas quando o som se repetiu, mais forte e deliberado, como arranhões na madeira, seu coração acelerou. Levantando-se, Rafael pegou uma lanterna e aproximou-se cautelosamente da porta. Através da janela lateral, viu uma silhueta que fez seu sangue gelar. Amora estava na varanda, encharcada pela chuva, e parecia agitada de uma forma que nunca havia visto antes. Amora! Chamou instintivamente, como se pudesse ser ouvido através da porta. A ursa levantou-se nas patas traseiras e bateu na porta com força, um comportamento totalmente atípico. Foi então que Rafael percebeu. Ela estava sozinha. Os filhotes não estavam com ela. Com o coração disparado, Rafael abriu a porta, protegendo-se parcialmente atrás dela caso estivesse interpretando erroneamente a situação. Amora recuou alguns passos, olhou fixamente para ele e então para a floresta, repetindo o movimento, várias vezes exatamente como fizera no dia em que trouxe o filhote ferido. A mensagem parecia clara. Ela precisava que ele a seguisse. Todos os protocolos de segurança, todas as regras estabelecidas ao longo de semanas de estudo, indicavam que Rafael deveria fechar a porta, entrar em contato com a equipe de pesquisa e esperar até o amanhecer. Seguir uma ursa adulta na floresta, durante uma tempestade no meio da noite, era o oposto de um comportamento seguro ou racional. Mas algo no comportamento de Amora comunicava uma urgência que transcendia protocolos. Rafael tomou sua decisão em segundos. "Deixa eu pegar algumas coisas", disse para a ursa, como se ela pudesse compreender. Rapidamente, vestiu um casaco, impermeável, pegou uma lanterna mais potente, um kit de primeiros socorros e seu radiocomunicador. Enviou uma mensagem rápida para o celular de Fernanda, explicando a situação, sabendo que provavelmente ela só veria pela manhã. "Estou pronto", disse saindo para a chuva torrencial. Amora não esperou mais. Virou-se e começou a caminhar em direção à floresta, ocasionalmente olhando para trás para certificar-se de que Rafael a seguia. O biólogo mantinha uma distância respeitosa, iluminando o caminho com sua lanterna, enquanto lutava contra o vento e a lama que tornavam cada passo um desafio. A floresta, que Rafael conhecia tão bem durante o dia, transformava-se em um labirinto sinistro sob a tempestade noturna. Galhos quebravam-se acima de sua cabeça, e o som da chuva abafava qualquer outro ruído. Seguir Amora tornava-se cada vez mais difícil,
Apenas vislumbres ocasionais de sua silhueta entre as árvores guiavam seu caminho. Após o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente não passou de 20 minutos, Amora parou em uma pequena depressão no terreno, parcialmente protegida por um afloramento rochoso. Rafael apontou sua lanterna e finalmente compreendeu a urgência da situação. Os 2 filhotes estavam ali, mas um deles, Pinho, o que havia sido tratado anteriormente, estava imóvel, parcialmente coberto por lama e detritos. Uma pequena inundação causada pela chuva intensa havia atingido o abrigo temporário dos ursos. Rafael aproximou-se cautelosamente, sempre atento ao comportamento de Amora. A ursa se afastou levemente, dando-lhe espaço, mas mantendo-se vigilante. O filhote não ferido emitia sons de angústia cutucando o irmão com o focinho. Ajoelhando-se na lama, Rafael examinou Pinho. O filhote respirava, mas com dificuldade, e estava frio ao toque, sinal de hipotermia. Restos de lama em sua boca e narinas sugeriam que ele havia sido parcialmente submerso e possivelmente aspirado água ou detritos. Preciso levá-lo para um lugar seco, murmurou Rafael, mais para si mesmo do que para Amora. Com extremo cuidado, enrolou o filhote em seu próprio casaco e o ergueu. O peso do pequeno urso era considerável, mas a adrenalina fornecia a força extra que Rafael precisava. Olhou para Amora, esperando alguma reação adversa ao ver seu filhote sendo carregado, mas a ursa apenas observava, como se compreendesse suas intenções. Vamos, garota, temos que voltar para a cabana, disse, começando a caminhar. Amora entendeu. Pegando o outro filhote pela pele do pescoço, como faria em condições naturais, começou a seguir Rafael de volta através da floresta tempestuosa. O retorno foi ainda mais difícil. Rafael, carregando o filhote inerte, tinha menos equilíbrio e precisava usar a lanterna com a mão já ocupada em segurar o pequeno urso. Várias vezes quase caiu, escorregando na lama ou tropeçando em raízes. Seus braços doíam e a chuva parecia intensificar-se a cada minuto. Quando finalmente avistou as luzes da cabana através das árvores, sentiu um alívio tão intenso que seus joelhos quase cederam. Reunindo suas últimas forças, acelerou o passo, emergindo na clareira com Amora e o outro filhote logo atrás. Dentro da cabana, Rafael não perdeu tempo. Colocou Pinho sobre um tapete próximo à lareira e, rapidamente, acendeu o fogo. Buscou toalhas secas e começou a limpar cuidadosamente a lama das vias respiratórias do filhote. Vamos lá, garoto. Respire, encorajava, enquanto realizava uma versão adaptada de primeiros socorros para o pequeno urso. Para sua surpresa, Amora entrou na cabana, trazendo o outro filhote. Uma ursa adulta dentro de um ambiente fechado era uma situação potencialmente perigosa, mas Rafael não tinha tempo para preocupar-se com isso. Toda sua atenção estava focada em salvar Pinho. Após minutos angustiantes, o filhote tossiu violentamente, expelindo água e lama. Seus olhos abriram-se desorientados e ele emitiu um gemido baixo. Rafael sorriu, sentindo lágrimas de alívio se misturarem à água da chuva que ainda escorria por seu rosto. Ele vai ficar bem, disse para Amora, que observava tudo de perto, com o outro filhote encolhido contra seu corpo quente. Como se compreendesse suas palavras, Amora relaxou visivelmente, deitando-se próxima à lareira. O comportamento era tão inusitado, tão contrário a tudo que se esperaria de um urso selvagem, que Rafael mal podia acreditar no que testemunhava. Exausto, mas ainda alerta, enviou uma mensagem mais detalhada para Fernanda, pedindo que viesse ao amanhecer com medicamentos específicos para tratar possíveis complicações pulmonares no filhote. Então, sentou-se no chão a uma distância respeitosa de Amora e seus filhotes, observando a família improvável que havia se formado em sua cabana durante aquela noite tempestuosa. O fogo crepitava na lareira, lançando sombras dançantes nas paredes, enquanto a chuva continuava a castigar o telhado. Aquela noite mudaria tudo, não apenas para ele, Amora e os filhotes, mas potencialmente para a compreensão científica sobre inteligência animal, memória e gratidão. No entanto, naquele momento, Rafael não pensava nas implicações científicas
ou nas publicações acadêmicas que poderiam resultar daquele evento extraordinário. Pensava apenas na confiança incrível que aquela ursa havia depositado nele e na responsabilidade que isso representava. Uma responsabilidade que transcendia protocolos, carreiras ou reconhecimento. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, o amanhecer trouxe o fim da tempestade e o início de uma nova fase no extraordinário relacionamento entre Rafael e Amora. Quando Fernanda chegou à cabana, acompanhada por Helena e 2 assistentes de pesquisa, a cena que encontraram deixou-os momentaneamente sem palavras. Rafael estava adormecido, sentado no chão com as costas apoiadas na parede, enquanto Amora e seus 2 filhotes dormiam pacificamente próximos à lareira. Pinho, o filhote resgatado durante a noite, respirava normalmente, enrolado contra o corpo quente da mãe. Meu Deus! Sussurrou Fernanda, congelada à porta. Isso é real? Helena, mais experiente com situações incomuns envolvendo animais selvagens, fez sinal para que todos permanecessem em silêncio. Com movimentos lentos e deliberados, pegou uma câmera e começou a documentar a cena, sabendo que estava presenciando algo que desafiava todas as expectativas sobre comportamento ursino. O clique suave da câmera despertou Rafael, que abriu os olhos lentamente, momentaneamente desorientado. Ao ver o grupo à porta, levou um dedo aos lábios, indicando que fizessem silêncio. Como isso aconteceu? Perguntou Helena em voz baixa, enquanto entrava cautelosamente na cabana, seguida por Fernanda. Rafael explicou brevemente os eventos da noite anterior. O retorno de Amora durante a tempestade, a jornada através da floresta para resgatar o filhote em perigo e a surpreendente decisão da ursa de permanecer na cabana. Já atendi muitas emergências com animais selvagens, comentou Fernanda, examinando cuidadosamente o filhote que agora despertava, ainda sem se aproximar demais. Mas nunca vi uma mãe ursa permitir intervenção humana dessa forma, muito menos buscar ajuda ativamente. É uma quebra completa de paradigma, concordou Helena, que não conseguia tirar os olhos da cena. Temos que documentar isso adequadamente. O impacto na etologia será enorme. Enquanto conversavam em tons baixos, Amora acordou. Seu primeiro instinto foi verificar seus filhotes, especialmente Pinho. Satisfeita com seu estado, ergueu a cabeça e observou os humanos recém-chegados com uma expressão que Rafael já conhecia bem, alerta, mas não agressiva. Ela está avaliando se vocês são ameaças, explicou mantendo a voz calma. Por favor, movam-se lentamente e evitem olhar diretamente nos olhos dela por muito tempo. Seguindo suas instruções, o grupo manteve uma postura não ameaçadora. Fernanda, que precisava examinar o filhote, esperou pacientemente por um sinal de Rafael. Amora, chamou ele suavemente. Está tudo bem. São amigos. Como se entendesse, a ursa relaxou visivelmente. Quando Rafael se aproximou e se ajoelhou a alguns metros de distância, ela não demonstrou qualquer sinal de desconforto. Fernanda precisa verificar o Pinho, disse, olhando diretamente para Amora. Você permite? Para espanto de todos os presentes, Amora moveu-se levemente para o lado, criando um espaço entre ela e o filhote que havia sido resgatado na noite anterior. Isso é... Começou um dos assistentes, mas não conseguiu completar a frase, impressionado demais com o que presenciava. Fernanda, com movimentos lentos e deliberados, aproximou-se e começou a examinar o filhote. Suas mãos experientes verificaram sinais vitais, temperatura e possíveis lesões residuais. O pulmão está limpo, o que é surpreendente considerando que ele aspirou água e lama, disse após alguns minutos. Mas precisamos monitorar por pneumonia secundária. Vou deixar alguns antibióticos por via oral para prevenir infecções. Durante todo o exame, Amora permaneceu vigilante, mas sem interferir, como se compreendesse que Fernanda estava ajudando seu filhote. Como vamos proceder agora? Se perguntou Helena.
Cientificamente, isso é um tesouro de dados comportamentais, mas também representa um dilema em termos de protocolos de conservação. Rafael pensou por um momento, observando a família, de ursos que havia, de maneira inacreditável, confiado nele. Acho que a Amora mesma vai nos mostrar o caminho, respondeu finalmente. Se ela optou por vir até aqui em busca de ajuda, devemos respeitar sua decisão e aprender com ela, em vez de impor nossas expectativas sobre como um urso deveria se comportar. Nas semanas que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Amora e seus filhotes não permaneceram na cabana, como alguns temiam inicialmente. Em vez disso, retornaram à floresta, mas mantiveram visitas regulares, geralmente 2 vezes ao dia, pela manhã e ao entardecer. Um pequeno abrigo foi construído próximo à cabana, proporcionando aos ursos um espaço seco e seguro durante suas visitas. Rafael, com o apoio de Fernanda e Helena, desenvolveu um protocolo de observação não invasiva que permitia documentar o comportamento da família sem perturbá-los. O caso Amora, como ficou conhecido nos círculos científicos, rapidamente ganhou notoriedade internacional. Artigos preliminares foram publicados em revistas respeitáveis e pesquisadores de diversos países solicitaram permissão para visitar a reserva. Maurício, que inicialmente havia sido o maior crítico, tornou-se um defensor entusiástico do projeto, após presenciar pessoalmente a extraordinária relação entre Rafael e Amora. O que estamos vendo aqui pode mudar fundamentalmente a maneira como entendemos a cognição animal, admitiu durante uma reunião com representantes do Ministério do Meio Ambiente. Não se trata apenas de comportamento aprendido ou condicionamento. Há evidências de reconhecimento de longo prazo, gratidão e até mesmo uma forma de comunicação interespécies. O projeto Refúgio, que já era inovador em sua concepção original, ganhou uma nova dimensão. Além de servir como santuário para ursos resgatados, tornou-se um centro de pesquisa sobre comportamento e cognição animal. Para Rafael, no entanto, o aspecto mais significativo não eram os artigos acadêmicos ou o reconhecimento profissional, mas os momentos diários, com Amora e seus filhotes. Ele observava maravilhado o desenvolvimento dos pequenos ursos, especialmente Pinho, que parecia ter desenvolvido um vínculo especial com o humano que o havia salvo 2 vezes. À medida que os filhotes cresciam, suas personalidades tornavam-se mais distintas. Pinho era curioso e confiante, frequentemente o primeiro a se aproximar durante as visitas. O outro filhote, apelidado de Caramelo, devido à coloração mais clara de sua pelagem, era mais cauteloso, sempre permanecendo próximo à mãe. A diferença comportamental entre os dois é fascinante, comentou Helena durante uma sessão de observação. Poderíamos atribuir à genética, mas as experiências de quase morte e resgate de Pinho parecem ter criado uma disposição diferente em relação aos humanos. Rafael concordou. Pinho demonstrava uma curiosidade e tolerância à presença humana, que iam além do que poderia ser explicado apenas pela influência da mãe. 1 ano se passou desde a noite tempestuosa em que Amora buscou ajuda para seu filhote. Os pequenos ursos não eram mais tão pequenos. Haviam crescido significativamente e começavam a demonstrar mais independência. Rafael sabia que, eventualmente, eles se separariam da mãe, como acontece naturalmente na vida selvagem, e que o vínculo extraordinário que haviam estabelecido provavelmente se alteraria com o tempo. A ideia causava uma pontada de tristeza, mas ele sempre soube que aquela relação em comum era transitória por natureza. O objetivo final sempre foi permitir que os ursos vivessem suas vidas naturais, não criar dependência. Numa tarde particularmente tranquila, enquanto observava os ursos descansando na clareira, Rafael recebeu uma visita inesperada. Um carro desconhecido estacionou próximo à cabana, e dele desceu uma mulher elegante de meia-idade, acompanhada por uma adolescente. Rafael? Chamou a mulher, permanecendo a uma distância segura ao notar os ursos. Ele levantou-se, surpreso ao reconhecer a voz. Era Lívia, sua ex-esposa, que não via pessoalmente há quase 5 anos. Ao lado dela estava Beatriz, sua filha, agora com 15 anos, quase irreconhecível para o pai que havia perdido tantos anos de seu crescimento.
Lívia, Bia, respondeu sem conseguir esconder o espanto. O que estão fazendo aqui? Vimos a reportagem no programa Terra, explicou Lívia, referindo-se a um prestigioso documentário ambiental. Beatriz insistiu em vir conhecer o trabalho do pai dela. Rafael olhou para a filha, que parecia simultaneamente tímida e curiosa. Os anos de ausência pesavam entre eles como uma barreira invisível. É verdade que você conversa com ursos? Perguntou Beatriz, quebrando o silêncio constrangedor. Rafael sorriu levemente. Não exatamente. Digamos que desenvolvemos uma forma de comunicação não verbal. Seus olhos se voltaram para a Amora, que observava os recém-chegados com interesse, sem demonstrar agressividade. Rafael fez um gesto sutil para que mãe e filha permanecessem onde estavam. Ela está apenas avaliando vocês, explicou. Não se movam bruscamente. Beatriz observava a cena com fascínio. A adolescente, que Rafael lembrava como uma criança tímida e insegura, agora exibia uma confiança tranquila, enquanto estudava os ursos. Posso me aproximar um pouco? Perguntou, surpreendendo tanto Rafael quanto Lívia. Beatriz, protestou a mãe instintivamente. Rafael hesitou. Em circunstâncias normais, jamais permitiria que alguém sem experiência, muito menos uma adolescente, se aproximasse de ursos selvagens. Mas algo no comportamento de Amora, a maneira como observava Beatriz com uma curiosidade quase reflexiva, fez com que considerasse a possibilidade. Fique atrás de mim, mantenha-se calma. E pare quando eu disser, instruiu finalmente, fazendo sinal para que a filha se aproximasse lentamente. Lívia parecia prestes a protestar novamente, mas conteve-se, observando com um misto de receio e curiosidade. Beatriz seguiu as instruções do pai perfeitamente, movendo-se devagar e mantendo-se parcialmente protegida por ele, enquanto se aproximavam até chegarem a cerca de 10 metros de onde Amora e os filhotes repousavam. É perto o suficiente, disse Rafael baixinho. Observe, mas não estenda as mãos ou faça movimentos bruscos. Beatriz assentiu, seus olhos fixos nos animais. Pinho, sempre o mais curioso, ergueu a cabeça e farejou o ar na direção deles. O menor parece interessado em nós, comentou Beatriz. É o Pinho, explicou Rafael. Foi ele que resgatei 2 vezes. Primeiro quando era apenas um filhote ferido e depois durante uma tempestade quando quase se afogou. Beatriz olhou para o pai com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Algo entre admiração e reconciliação com uma imagem paterna que havia se tornado distante ao longo dos anos. Você sempre amou mais os animais que as pessoas, comentou, mas sem o tom de acusação que Rafael temeu que pudesse haver. Não é bem assim, respondeu ele suavemente. Apenas me comunico melhor com eles às vezes. Beatriz continuou observando os ursos por alguns minutos, em silêncio. Então, para surpresa de Rafael, ela começou a falar sobre sua vida, a escola, seus amigos, seus interesses em biologia marinha, que ele desconhecia completamente. Como se a presença dos ursos, de alguma forma, tivesse criado um espaço seguro para essa reconexão. Quando finalmente recuaram e retornaram para onde Lívia aguardava, Rafael sentiu que algo havia mudado sutilmente entre ele e a filha. Uma pequena ponte havia sido construída sobre o abismo de anos de ausência. Você poderia mostrar o resto da reserva para a Bia? Sugeriu Lívia, surpreendendo-o. Viemos até aqui, e ela está realmente interessada no seu trabalho. O pedido, tão diferente das interações tensas que haviam caracterizado os últimos anos de seu relacionamento fracassado, pegou Rafael desprevenido. Claro, concordou, ainda tentando processar essa mudança inesperada. Se vocês tiverem tempo, viemos para passar o fim de semana na cidade, informou. Lívia, há uma pousada próxima onde fizemos reserva. Assim começou um fim de semana que Rafael jamais poderia ter antecipado. Nos 2 dias que se seguiram, ele mostrou a reserva para Beatriz, explicou o projeto do santuário e compartilhou detalhes sobre seu extraordinário relacionamento com Amora e seus filhotes. A adolescente demonstrou um interesse genuíno e uma compreensão surpreendente sobre questões de conservação e comportamento animal. Para espanto de Rafael,
Ela revelou que estava considerando seguir carreira em biologia, possivelmente com foco em conservação marinha. Por que nunca me contou sobre esse interesse? Perguntou durante uma caminhada pela trilha que circundava a reserva. Beatriz deu de ombros em um gesto tipicamente adolescente. Você não estava muito presente para contar. A resposta doeu, mas Rafael reconheceu sua verdade. Os anos após o divórcio haviam sido marcados por visitas cada vez mais raras, conforme ele se afundava no trabalho e se isolava emocionalmente. Sinto muito por isso, Bia, disse sinceramente. Não tenho desculpas, apenas me perdi por um tempo. Ela o olhou de lado, avaliando a sinceridade em suas palavras. Mãe disse que você sofria de depressão após o divórcio, que se isolou aqui para se recuperar. Rafael piscou, surpreso. Lívia sempre parecera tão ressentida em suas raras comunicações que ele jamais imaginaria que ela explicaria sua ausência à filha de maneira tão compassiva. Sua mãe está certa, admitiu. Mas isso não justifica ter me afastado de você. Beatriz permaneceu em silêncio por um momento, como se considerasse suas próximas palavras cuidadosamente. Aquela ursa confia em você, disse finalmente. Deve haver algo de bom em você para que isso aconteça. A simplicidade da observação, combinada com a profundidade implícita, tocou Rafael de uma maneira que ele não esperava. Lágrimas inesperadas formaram-se em seus olhos. Obrigado, Bia, disse simplesmente. No domingo à tarde, quando Lívia e Beatriz se preparavam para partir, Rafael sentia-se simultaneamente triste pela despedida e profundamente grato pelo reencontro inesperado. Poderia vir nos visitar em Florianópolis, talvez nas férias escolares? Sugeriu Beatriz, surpreendendo tanto Rafael quanto Lívia. Eu adoraria, respondeu ele, sentindo uma esperança que não experimentava há anos. Lívia, que havia mantido certa distância durante todo o fim de semana, aproximou-se. Você fez algo extraordinário aqui, Rafael, disse, indicando, com um gesto, a reserva ao redor. Sempre soube que você tinha essa capacidade de enxergar além do que as pessoas comuns veem nos animais. Vindo dela, o comentário tinha um peso especial. Lívia sempre fora sua crítica mais severa nos últimos anos de casamento, frequentemente apontando seu excesso de empatia por bichos como um problema. Obrigado por trazê-la aqui, respondeu genuinamente agradecido. Significou muito para mim. Após a partida de Lívia e Beatriz, Rafael sentou-se na varanda da cabana, observando o pôr do sol e refletindo sobre o fim de semana surpreendente. Amora e seus filhotes haviam retornado à clareira para sua visita vespertina habitual e pareciam sentir sua mudança de humor. Foi um bom fim de semana, disse para Amora, como se conversasse com uma velha amiga. Minha filha veio me visitar. Você a conheceu. A ursa ergueu a cabeça como se prestasse atenção às suas palavras, embora Rafael soubesse que era mais o tom de sua voz que ela percebia do que o significado específico. Sabe, Amora, você mudou tudo, continuou. Não apenas a ciência de comportamento animal ou minha carreira. Você me trouxe de volta algo que eu havia perdido. Conforme o sol desaparecia atrás das montanhas, Rafael observou Pinho e Caramelo, brincando na clareira, cada vez mais independentes, cada vez mais preparados para a vida selvagem que eventualmente os aguardava. A vida seguia seu curso natural, com suas separações inevitáveis, mas também com a possibilidade de novos começos e reconexões inesperadas, como a que havia experimentado com sua filha, graças a uma ursa que, contra todas as probabilidades, havia confiado nele. 3 meses após a visita de Beatriz e Lívia, Rafael enfrentava um novo desafio. Os filhotes de Amora, agora com quase 2 anos, estavam entrando na fase natural de independência. Suas visitas à clareira tornavam-se menos frequentes e, quando vinham, demonstravam comportamentos mais erráticos e às vezes agressivos entre si, parte normal do processo de separação da mãe. Helena, que continuava coordenando o estudo científico do caso, observava essas mudanças com interesse profissional. É fascinante observar como o comportamento natural de separação se manifesta, mesmo neste contexto tão atípico,
comentou durante uma sessão de observação. Será interessante ver se eles mantêm algum nível de conexão com você após se separarem completamente de Amora. Rafael assentiu, embora sentisse uma pontada de tristeza antecipatória. Parte dele havia começado a considerar Amora e seus filhotes como uma extensão não convencional de sua própria família. A ideia de vê-los partir, mesmo sabendo que era o curso natural e saudável dos eventos, causava-lhe uma melancolia que não conseguia expressar completamente. Os dois estão crescendo bem, comentou, observando Pinho e Caramelo à distância. Pinho está quase do tamanho da mãe agora. E ainda mantém aquela cicatriz na pata dianteira, acrescentou Helena. Será uma forma de identificá-lo nos próximos anos se ele permanecer na região. A discussão sobre o futuro dos filhotes foi interrompida pela chegada de um veículo oficial à entrada da reserva. Rafael reconheceu o logotipo do IBPA e sentiu uma apreensão imediata. Apesar da relação mais positiva com Maurício após o sucesso do estudo, as visitas oficiais raramente traziam boas notícias. Vou ver o que eles querem, disse para Helena. Continue observando, por favor. Caminhando até o portão da reserva, Rafael encontrou Maurício acompanhado por 2 funcionários desconhecidos. Rafael, cumprimentou Maurício, com formalidade. Precisamos conversar sobre uma situação delicada. Algo no tom de voz do supervisor fez com que Rafael sentisse um aperto no estômago. O que houve? Maurício hesitou brevemente. Recebemos denúncias de um urso invadindo propriedades rurais a cerca de 20 quilômetros daqui. Aparentemente, ele tem se aproximado de casas e mexido em lixeiras. Rafael franziu a testa, processando a informação. Um urso solitário? Macho ou fêmea? Um macho jovem pela descrição, respondeu Maurício. Os moradores locais estão assustados e alguns já falaram em tomar medidas próprias se os órgãos oficiais não resolverem a situação. O significado implícito era claro. Alguém poderia tentar atirar no animal se não houvesse uma intervenção oficial rápida. Você acha que pode ser um dos filhotes de Amora? Perguntou Rafael, expressando o temor que já havia se formado em sua mente. Maurício assentiu gravemente. A idade e a descrição correspondem. E há mais. Segundo uma testemunha, o urso tem uma cicatriz visível na pata dianteira direita. Pinho. Tinha que ser ele. O mais ousado dos filhotes, o que demonstrava menos medo de humanos, provavelmente em consequência dos 2 episódios em que fora resgatado por Rafael. Precisamos encontrá-lo antes que alguém faça uma besteira, disse Rafael, a preocupação evidente em sua voz. Se for mesmo o Pinho, talvez eu consiga atraí-lo de volta para a reserva. Por isso viemos diretamente a você, concordou Maurício. Ninguém conhece esses ursos melhor. Mas, Rafael, seu tom tornou-se mais grave. Se não conseguirmos resolver pacificamente, teremos que recorrer a tranquilizantes e possivelmente relocação para uma área mais isolada, talvez até outro santuário. A ideia de Pinho sendo forçado a se mudar para um ambiente completamente desconhecido, longe de sua mãe e irmão, era perturbadora. Mas Rafael também compreendia a seriedade da situação. Um urso que perdeu o medo natural de humanos representava um perigo real, independentemente do quanto Rafael se sentisse pessoalmente ligado a ele. Vamos encontrá-lo, disse determinado. Preciso apenas de algumas horas para me preparar. Maurício concordou e ficou decidido que partiriam ao amanhecer do dia seguinte. Rafael retornou à cabana para informar Helena sobre o desenvolvimento preocupante. Era de se temer que algo assim pudesse acontecer, comentou ela pensativamente. O vínculo único que você estabeleceu com eles é extraordinário do ponto de vista científico, mas também criou uma situação potencialmente problemática. Pinho não desenvolveu o medo natural de humanos que seria esperado. Estou ciente disso, admitiu Rafael, a culpa pesando em suas palavras, e me sinto responsável se algo acontecer a ele. Não se culpe antecipadamente, interrompeu. Helena, vamos encontrá-lo e trazê-lo de volta em segurança. Naquela noite, Rafael teve dificuldade para dormir. Revirava na cama, atormentado por imagens de Pinho em perigo, enfrentando humanos assustados ou sendo forçado a viver em um ambiente estranho, longe de tudo que conhecia.
Por volta das 2 da manhã, ouviu um som familiar. Arranhões na varanda, de madeira. Levantou-se rapidamente e, ao abrir a porta, encontrou Amora sozinha, inquieta de uma forma que não via desde a noite da tempestade. — O que foi, garota? Perguntou suavemente. — Você sabe sobre Pinho, não é? Como se entendesse sua pergunta, Amora emitiu um som baixo, quase um lamento. Rafael não podia afirmar com certeza científica que ela estivesse preocupada com o filhote desaparecido, mas todo o seu comportamento sugeria angústia. — Vamos encontrá-lo amanhã, prometeu, falando mais para si mesmo do que para a ursa. — Vou trazê-lo de volta. Ao amanhecer, uma pequena expedição partiu da reserva. Rafael, Maurício e os 2 técnicos do IBPA, além de Fernanda, que insistiu em acompanhá-los caso o urso precisasse de cuidados veterinários. Helena permaneceu na reserva para continuar observando Amora e Caramelo. O grupo dirigiu-se para a região onde os avistamentos haviam sido relatados. Era uma área de transição entre a floresta densa da reserva e pequenas propriedades rurais. Sítios e chácaras onde famílias cultivavam erva-mate e criavam gado em pequena escala. A última denúncia foi daquela propriedade, informou Maurício, apontando para uma casa simples com um grande quintal. Ontem à noite, o urso revirou lixeiras e assustou os animais no estábulo. Rafael assentiu, sentindo um misto de esperança e apreensão. Se Pinho realmente estivesse procurando comida em áreas habitadas, significava que ainda estava nas proximidades, e as chances de encontrá-lo eram boas. Mas também indicava que seu comportamento estava seguindo um padrão problemático. Ao se aproximarem da casa, foram recebidos por um homem de meia-idade com expressão desconfiada. — O senhor é seu Antônio? Perguntou Maurício, mostrando sua identificação oficial. — Somos do IBPA. Viemos verificar a situação com o urso. O homem assentiu, olhando com curiosidade para o grupo. — Aquele bicho voltou 3 noites seguidas, explicou. Nunca tinha visto um urso se aproximar tanto assim. Parecia que nem tinha medo da gente. — O senhor notou alguma marca distintiva nele? Perguntou Rafael. — Uma cicatriz na pata direita, talvez. Antônio pensou por um momento. Agora que o senhor falou, sim, parecia ter algo na pata. Achei que tinha se machucado em alguma armadilha. Rafael e Maurício trocaram olhares. Era Pinho, sem dúvida. — O senhor ou alguém da região tentou afugentar o animal? Perguntou Maurício, com um tom cuidadosamente neutro. Antônio hesitou brevemente antes de responder. — Dei uns tiros pro alto na primeira noite para assustar, mas o bicho nem se importou muito. Nas outras noites, só gritei e bati em panelas. O fato de que tiros para o alto não haviam assustado Pinho era extremamente preocupante. Indicava um nível de habituação humana que tornava a situação ainda mais perigosa, tanto para os moradores quanto para o próprio urso. — Vamos montar um acampamento temporário aqui perto, se o senhor permitir, propôs Maurício. Queremos tentar capturar o animal vivo e levá-lo de volta para a reserva. Antônio concordou, ainda que com visível apreensão, e o grupo começou a preparar um posto de observação na propriedade. Rafael, no entanto, tinha outra ideia. — Maurício, chamou afastando-se um pouco dos outros, acho que posso atrair Pinho de volta para a reserva sem precisar de tranquilizantes ou armadilhas. O supervisor o olhou com ceticismo. — Como? Ele me conhece, confia em mim, explicou Rafael. Se eu ficar aqui esta noite sozinho e ele aparecer, posso tentar guiá-lo de volta. Maurício balançou a cabeça. É arriscado demais. Ele pode estar mais agressivo agora que está sozinho e você não teria proteção. Maurício, você viu a relação que tenho com essa família de ursos. Se existe alguém que pode fazer isso sem violência ou traumatismo, sou eu. Os 2 discutiram por vários minutos, com Fernanda eventualmente apoiando a proposta de Rafael. Por fim, Maurício cedeu parcialmente. Você pode tentar abordá-lo se ele aparecer, mas não ficará sozinho. Eu e a equipe estaremos posicionados, a uma distância segura, com tranquilizantes prontos caso algo dê errado. Era o melhor acordo que Rafael conseguiria, e ele aceitou os termos. Conforme o sol se punha, a tensão no pequeno grupo aumentava. Rafael posicionou-se próximo às lixeiras que Pinho havia visitado nas noites anteriores, enquanto os demais se ocultavam estrategicamente pela propriedade
com comunicadores para manter contato. A noite avançou lentamente. 1, 2, 3 horas se passaram sem qualquer sinal do urso. Rafael começava a temer que sua presença ou a dos outros membros da equipe tivesse alertado Pinho a manter distância. Foi quase à meia-noite quando ouviu um galho quebrar na escuridão, além do círculo de luz fraca que vinha da casa de Antônio. Seu coração acelerou quando distinguiu uma forma massiva se movendo entre as árvores. "Acho que ele está chegando", sussurrou no comunicador. "Fiquem em posição, mas não se movam a menos que eu dê sinal." A forma se aproximou mais, emergindo parcialmente das sombras, e Rafael finalmente pôde confirmar. Era Pinho. O jovem urso havia crescido, significativamente nos meses desde que começara a se afastar de Amora, mas a cicatriz na pata direita era inconfundível. "Tchau, garoto", chamou Rafael suavemente, permanecendo absolutamente imóvel. Pinho parou farejando o ar. Seus olhos encontraram Rafael na penumbra, e por um momento tenso, o biólogo não soube como o animal reagiria. Havia passado meses, desde seu último contato direto, e Pinho estava agora em uma fase de independência, potencialmente mais territorial e imprevisível. Para alívio de Rafael, após alguns segundos de avaliação, Pinho relaxou visivelmente. Ele reconheceu o humano que o havia salvo 2 vezes quando filhote. "Isso mesmo, sou eu", continuou Rafael, mantendo a voz calma e uniforme. "O que você está fazendo tão longe de casa, hein?" Como se respondesse à pergunta, Pinho avançou para as lixeiras. Rafael compreendeu. O urso jovem estava simplesmente seguindo seus instintos, buscando fontes fáceis de alimento enquanto aprendia a sobreviver independentemente. "Não, isso não é para você", disse Rafael, levantando-se lentamente. De uma bolsa que trazia consigo, retirou algumas frutas e mel que havia trazido especificamente para essa situação. "Tenho algo melhor aqui", colocou a oferta no chão e recuou alguns passos. Pinho hesitou, olhando alternadamente para as lixeiras e para o alimento que Rafael havia deixado. Por fim, a familiaridade com os cheiros que Rafael intencionalmente escolhera, alimentos que ele ocasionalmente oferecia aos ursos na reserva, venceu, e Pinho se aproximou para investigar. Enquanto o urso comia, Rafael falou novamente no comunicador. Ele me reconheceu. "Vou tentar guiá-lo de volta para a floresta. Mantenham distância, mas sigam-nos." Com extremo cuidado, começou a se afastar, levando consigo o restante das frutas e do mel. Pinho ergueu a cabeça, observando-o se distanciar, e após alguns momentos de aparente deliberação, começou a segui-lo. "Isso, garoto. Vamos para casa", encorajou Rafael, mantendo um ritmo lento e constante. Passo a passo, metro a metro, Rafael guiou o jovem urso para longe da propriedade de Antônio, em direção à floresta, que eventualmente os levaria de volta à reserva. Ocasionalmente deixava pequenas quantidades de comida para manter Pinho interessado em segui-lo. O processo foi lento e tenso. Várias vezes Pinho parou, distraído por algum cheiro ou som, e Rafael temia que ele mudasse de ideia e retornasse à propriedade. Mas a paciência do biólogo e o vínculo estabelecido anos antes prevaleceram. Após quase 2 horas de cuidadosa progressão, alcançaram uma área mais densa da floresta. Rafael sabia que estavam agora a pelo menos 5 quilômetros da propriedade de Antônio. Uma distância que, esperava, seria suficiente para quebrar o padrão de visitação que Pinho havia estabelecido. "Estamos na mata fechada agora", informou pelo comunicador. "Acho que posso guiá-lo o resto do caminho até a reserva ao amanhecer." "Tem certeza de que está seguro?" respondeu a voz preocupada de Maurício. "Podemos alcançá-los em cerca de 20 minutos se precisar." "Estou bem", assegurou Rafael. "Ele está calmo e cooperativo. Melhor não introduzir mais pessoas na situação agora." Conforme as primeiras luzes da manhã começavam a iluminar o céu, Rafael e Pinho finalmente avistaram a cerca que demarcava os limites da reserva. O jovem urso parecia reconhecer o território, sua postura tornando-se mais relaxada, seus movimentos mais seguros. Foi nesse momento que Rafael ouviu um som que fez seu coração saltar. Um chamado de urso, distinto e familiar, vindo de dentro da reserva. Amora.
Pinho congelou, ouvidos alertas. O chamado soou novamente, e desta vez o jovem urso respondeu com seu próprio som, um grunhido baixo mas claro. Impossível, murmurou Rafael para si mesmo. Como Amora poderia saber que eles estavam retornando? Como poderia estar esperando, precisamente naquele ponto da cerca? A resposta veio na forma de Helena, que emergiu de trás de uma árvore a alguns metros de distância, acompanhada por Fernanda. Achamos que você poderia usar alguma ajuda, explicou Helena com um sorriso. Amora estava extremamente agitada ontem à noite, andando em círculos e vocalizando continuamente. Decidimos acompanhá-la quando ela começou a se dirigir determinadamente para esta área da cerca. Como se soubesse que vocês estariam chegando, completou Fernanda. Rafael mal teve tempo de processar essa informação surpreendente. Pinho, reconhecendo o chamado da mãe, avançou rapidamente na direção do som. Amora apareceu na clareira além da cerca, com Caramelo alguns metros atrás. Por um momento que pareceu suspenso no tempo, mãe e filho se observaram através da cerca. Então, com uma agilidade surpreendente para seu tamanho, Pinho escalou a estrutura e pulou para o outro lado, reunindo-se com sua família. Extraordinário, sussurrou Helena, já tomando notas freneticamente. A memória espacial, o senso de direção, o vínculo familiar persistente mesmo após meses de separação. Rafael observava a reunião familiar com um misto de alegria e melancolia. Ver Pinho novamente junto à mãe e ao irmão era gratificante, mas ele sabia que esta seria provavelmente uma das últimas vezes que os veria juntos. A fase natural de independência continuaria seu curso, e, eventualmente, os jovens ursos seguiriam seus próprios caminhos. Precisamos garantir que ele não saia novamente da reserva, disse, voltando seus pensamentos para questões práticas. Pelo menos não na direção das propriedades rurais. Já conversei com Maurício sobre isso, informou Fernanda. Vamos instalar cercas elétricas não letais em pontos estratégicos e estabelecer estações de alimentação dentro da reserva para incentivar os ursos a permanecerem em áreas seguras. Rafael assentiu, satisfeito com o plano. Seria uma solução imperfeita. Nada poderia controlar completamente o movimento de ursos determinados, mas reduziria significativamente os riscos tanto para os animais quanto para os humanos da região. Quando Maurício e o restante da equipe finalmente os alcançou, encontraram um grupo exausto, mas aliviado. A missão havia sido um sucesso e sem necessidade de métodos invasivos ou estressantes para o animal. Você estava certo, admitiu Maurício para Rafael, observando os 3 ursos agora se afastando juntos pela floresta. Sua abordagem funcionou melhor do que qualquer método convencional teria funcionado. Rafael apenas sorriu, cansado demais para elaborar sua resposta. O reconhecimento de Maurício, um homem que sempre priorizara protocolos estritos sobre abordagens intuitivas, representava uma validação significativa. De volta à cabana, após um breve descanso, Rafael encontrou uma surpresa esperando por ele. Uma chamada de vídeo de Beatriz, sua filha. Vê nas notícias que vocês resgataram um urso problemático ontem à noite, disse ela, assim que a conexão foi estabelecida. Foi o Pinho, não foi? Rafael sorriu, comovido pelo interesse genuíno de sua filha. Como adivinhou? Intuição, respondeu Beatriz com um sorriso. E também porque lembrei daquela cicatriz que você me mostrou quando visitei. Ele está bem? Está ótimo, reunido com a mãe e o irmão. Beatriz parecia genuinamente aliviada. Que bom. Sabe, tenho pensado muito sobre o que você me mostrou aqui, sobre seu trabalho com os ursos. Algo na voz de Beatriz capturou completamente a atenção de Rafael. É mesmo? Como assim? Estou pensando em mudar meu foco de estudos, explicou ela. Ainda quero biologia, mas talvez comportamento animal em vez de biologia marinha. Ela fez uma pausa. Existe algum programa de estágio na reserva para estudantes do ensino médio? Rafael sentiu uma onda de emoção tão intensa que precisou de um momento para responder. Não existe ainda, disse finalmente. Mas acho que podemos criar um. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças significativas, tanto para a vida pessoal de Rafael quanto para o projeto Refúgio.
Com a ajuda de Helena e o apoio relutante, mas constante de Maurício, um programa formal de estágio para estudantes de ensino médio foi estabelecido. Beatriz foi a primeira participante, passando suas férias escolares na reserva. A presença regular de sua filha trouxe uma nova dimensão à vida de Rafael. Aos poucos, a relação que havia sido fragilizada por anos de distância começou a se reconstruir sobre novas bases. O amor compartilhado pela natureza, e especificamente pelos extraordinários ursos que haviam, de certa forma, proporcionado essa reconexão. Pinho, como Rafael havia previsto, eventualmente se afastou permanentemente de Amora e Caramelo, estabelecendo seu próprio território em uma área mais remota da reserva. As cercas elétricas e estações de alimentação estratégicas provaram-se eficazes em desencorajá-lo de visitar propriedades humanas novamente. Caramelo seguiu um caminho semelhante alguns meses depois, embora tenha escolhido um território em direção oposta. Helena e sua equipe conseguiram equipar ambos os jovens ursos com colares de rastreamento não invasivos antes de sua partida definitiva, permitindo que suas jornadas fossem monitoradas para fins científicos e de segurança. Amora continuou a visitar a clareira próxima à cabana de Rafael regularmente, embora com menos frequência do que antes. Suas visitas adquiriram uma qualidade quase melancólica após a partida de seus filhotes. Uma sensação que Rafael, como pai recentemente, reconectado com sua própria filha, compreendia profundamente. Em uma tarde de outono particularmente bonita, cerca de 2 anos após o resgate de Pinho da propriedade de Antônio, Rafael e Beatriz, agora uma visitante regular durante feriados e fins de semana, observavam Amora descansando pacificamente, na clareira. Ainda me surpreende como ela confia em nós, comentou Beatriz. Mesmo depois de tudo. Rafael assentiu contemplativo. É algo que transcende o que entendemos sobre comportamento animal. Um vínculo que se formou em circunstâncias extraordinárias e persistiu, apesar de todas as razões pelas quais não deveria ter persistido. Como o nosso, observou Beatriz suavemente. Rafael olhou para a filha, agora com 17 anos, prestes a iniciar sua jornada universitária. O comentário tão simples e direto capturou perfeitamente o que ele mesmo sentia. Como o nosso, concordou, sentindo uma onda de gratidão por essa segunda chance que havia recebido. Na clareira, Amora ergueu a cabeça, como se percebesse o momento de conexão entre pai e filha. Seus olhos, que Rafael havia aprendido a ler tão bem ao longo dos anos, pareciam conter uma sabedoria e entendimento que desafiavam explicações científicas convencionais. O caso Amora, como ficou conhecido nos círculos acadêmicos, eventualmente resultou em 3 artigos científicos importantes, publicados nas mais prestigiosas revistas de comportamento animal. O estudo desafiou concepções estabelecidas sobre inteligência ursina, memória de longo prazo e capacidade de formação de vínculos interespécies. Mais significativamente, levou a mudanças nos protocolos de conservação em santuários e reservas semelhantes por todo o mundo. A abordagem mais individualizada e adaptativa que Rafael havia defendido, muitas vezes contra a resistência de colegas mais tradicionalistas como Maurício, ganhou crescente aceitação conforme os resultados positivos do projeto Refúgio se tornavam mais amplamente conhecidos. Para Rafael, no entanto, o maior impacto não foi científico ou profissional, mas profundamente pessoal. Uma ursa que ele havia resgatado anos atrás, em circunstâncias improváveis, não apenas confiou nele o suficiente para buscar sua ajuda quando seus filhotes precisavam, mas inadvertidamente criou um caminho para que ele se reconectasse com sua própria filha. Conforme o sol se punha sobre a reserva naquela tarde de outono, lançando longas sombras douradas através da clareira onde Amora repousava, Rafael refletia sobre os inesperados caminhos da vida e as extraordinárias conexões que às vezes se formam, transcendendo barreiras de espécies, circunstâncias e tempo. Uma ursa havia trazido seus filhotes até um homem em uma cabana isolada, confiando nele contra todos os instintos selvagens. E nesse ato improvável de confiança, havia ajudado a reconectar um pai com sua filha,
lembrando a ambos sobre a importância dos vínculos que formamos e das segundas chances que, às vezes, a vida nos oferece quando menos esperamos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 5 anos se passaram desde que a extraordinária história de Amora e seus filhotes começou a transformar vidas na pequena reserva da Serra Catarinense. O projeto Refúgio havia se expandido significativamente, tornando-se uma referência internacional em conservação e pesquisa comportamental. Delegações de cientistas de todo o mundo visitavam regularmente o local, ansiosos para aprender com a abordagem inovadora que Rafael e sua equipe haviam desenvolvido. Beatriz, agora com 22 anos, estava concluindo sua graduação em Biologia Comportamental na Universidade Federal de Santa Catarina. Seu trabalho de conclusão de curso, não surpreendentemente, focava no estudo comparativo do comportamento de ursos em diferentes ambientes de conservação, com ênfase especial nos métodos não invasivos pioneiros em refúgio. Numa tarde ensolarada de primavera, Rafael caminhava pela trilha principal da reserva, acompanhado por um grupo de visitantes ilustres, representantes do Ministério do Meio Ambiente e de uma organização internacional de conservação. A reunião tinha como objetivo discutir a expansão do modelo refúgio para outras reservas no Brasil e na América Latina. O diferencial do nosso projeto, explicava Rafael enquanto caminhavam, não está na infraestrutura ou nos recursos técnicos, mas na abordagem. Acreditamos que cada animal é único, com sua própria personalidade e histórico. Nossos protocolos são adaptáveis, respeitando essas diferenças individuais. Maurício, que havia se tornado um aliado surpreendentemente leal nos últimos anos, complementou: os resultados falam por si. Nossa taxa de reabilitação bem-sucedida é 40% superior à média internacional, e os animais reintroduzidos demonstram comportamentos mais saudáveis e adaptados. O grupo parou em um mirante estratégico, de onde podiam observar grande parte da reserva. Rafael apontou para uma área distante, onde estruturas novas estavam sendo construídas. Ali será nosso novo centro de pesquisa e educação ambiental. Queremos aproximar a comunidade local do trabalho de conservação, criar defensores da natureza entre as novas gerações. E onde está a famosa Amora? Perguntou uma das visitantes, uma cientista respeitada da Universidade de British Columbia. Li todos os artigos sobre ela, mas adoraria vê-la pessoalmente. Rafael sorriu, um sorriso que carregava uma mistura de orgulho e melancolia. Amora ainda visita a clareira próxima à cabana ocasionalmente, mas com frequência cada vez menor. É o curso natural da vida selvagem. Ela está envelhecendo, e os ursos geralmente se tornam mais reclusos com a idade. O que Rafael não mencionou foi o que os dados de monitoramento haviam começado a indicar nos últimos meses. Amora estava possivelmente doente ou simplesmente enfraquecida pela idade. Suas movimentações haviam se tornado mais limitadas e ela permanecia por períodos cada vez mais longos em uma área específica da floresta, raramente aventurando-se além. Essa realidade pesava no coração de Rafael, embora ele soubesse que fazia parte do ciclo natural da vida. Amora havia vivido uma vida extraordinariamente longa para um urso em condições selvagens, provavelmente beneficiada pelos cuidados indiretos que recebera ao longo dos anos. Após concluir o tour com os visitantes e finalizar os acordos preliminares para a expansão do programa, Rafael decidiu visitar sozinho o local onde, segundo os dados de monitoramento, Amora havia se estabelecido nas últimas semanas. Não costumava buscar ativamente os ursos da reserva, preferindo permitir que eles mantivessem sua rotina natural sem interferência humana, mas sentia uma necessidade inexplicável de verificar como ela estava. O caminho até o local era íngreme e pouco utilizado, serpenteando por uma área densa da floresta, onde raramente humanos se aventuravam. Rafael avançava cuidadosamente, atento a qualquer sinal da presença de Amora. Foi quando contornou uma grande formação rochosa que a viu.
Amora estava deitada em uma pequena clareira natural, parcialmente oculta por arbustos densos. Mesmo à distância, Rafael podia perceber que ela havia perdido peso significativo, e seu pelo outrora lustroso parecia opaco. Seu coração apertou-se ao constatar visualmente o que os dados já sugeriam. Amora estava em declínio. Parte dele, o cientista treinado, sabia que deveria simplesmente observar e documentar, permitindo que a natureza seguisse seu curso. Mas outra parte, a que havia desenvolvido um vínculo único com aquele animal extraordinário, sentia uma necessidade quase irresistível de intervir, de ajudar de alguma forma. Enquanto debatia internamente o que fazer, percebeu que não estava sozinho. De trás de uma árvore próxima, emergiu uma figura familiar. Pinho, agora um urso adulto imponente. Os dados de monitoramento haviam mostrado que ele, ocasionalmente, retornava ao território de Amora, mas Rafael nunca havia testemunhado pessoalmente esses encontros. Pinho aproximou-se cautelosamente de sua mãe, que ergueu a cabeça ao sentir sua presença. O que se seguiu foi uma interação tão gentil e quase cerimonial que Rafael conteve a respiração, temendo que qualquer som pudesse interromper o momento. O urso adulto tocou o focinho de Amora com o seu próprio, em um gesto que parecia simultaneamente afetuoso e respeitoso. Então, para completo espanto de Rafael, Pinho começou a trazer pequenos frutos e raízes para perto de onde Amora repousava, como se estivesse alimentando-a. Impossível, murmurou Rafael para si mesmo, incrédulo. O comportamento que testemunhava era extremamente raro, se não completamente indocumentado em ursos selvagens. Um filho adulto aparentemente cuidando de sua mãe idosa. Tal comportamento era ocasionalmente observado em espécies como elefantes ou primatas, conhecidos por suas complexas estruturas sociais, mas não em ursos que tipicamente levam vidas majoritariamente solitárias após deixarem suas mães. Rafael permaneceu absolutamente imóvel por quase 2 horas, observando a extraordinária interação. Pinho não apenas trouxe alimento para Amora, mas também parecia verificar seu estado geral, cheirando-a cuidadosamente e, ocasionalmente, produzindo sons baixos que pareciam quase reconfortantes. Quando finalmente Pinho se afastou, desaparecendo novamente na floresta densa, Rafael esperou mais alguns minutos antes de lentamente recuar. O que havia testemunhado merecia ser documentado, mas não queria perturbar Amora em seu estado vulnerável. De volta à base da reserva, encontrou Beatriz, que havia chegado para passar o fim de semana. "Pai, o que houve? Você parece ter visto um fantasma", observou ela, notando sua expressão impactada. Rafael relatou o que havia presenciado, ainda tentando processar completamente o significado do comportamento tão atípico. "É extraordinário", concluiu. "Desafia tudo o que sabemos sobre comportamento ursino em estado selvagem." Beatriz ouviu atentamente, seu rosto refletindo o mesmo espanto que o pai sentia. "Você acha que isso tem relação com a experiência deles aqui? Com a forma como foram criados?" Era uma pergunta profunda que tocava no cerne do trabalho de Rafael. Teriam os métodos mais humanizados e individualizados do Projeto Refúgio de alguma forma influenciado não apenas o comportamento individual dos ursos, mas também suas interações sociais? "Não posso afirmar com certeza", respondeu honestamente, "mas é uma possibilidade fascinante que merece investigação." Nos dias que se seguiram, Rafael, com a ajuda de Beatriz e uma pequena equipe de pesquisadores de confiança, estabeleceu um protocolo de observação à distância para documentar as visitas de Pinho a Amora. Usando câmeras de longo alcance e sensores não invasivos, conseguiram confirmar que não havia sido um evento isolado. Pinho visitava regularmente, quase sempre trazendo alimento. Mais surpreendente ainda foi a descoberta de que Caramelo, o outro filho de Amora, também havia sido detectado na área ocasionalmente. Embora menos frequente que Pinho, ele também parecia visitar a mãe enfraquecida. "Estamos testemunhando algo verdadeiramente único", comentou Helena, que havia retornado à reserva após saber dos novos desenvolvimentos.
Isto poderia reescrever o que entendemos sobre cognição e comportamento social em ursos. Rafael concordou, mas seu foco principal não era o impacto científico da descoberta, e sim o bem-estar de Amora. Após uma longa discussão com a equipe veterinária liderada por Fernanda, foi tomada a decisão de oferecer suporte nutricional discreto, colocando alimentos especialmente preparados próximos ao local onde Amora permanecia. Não estamos interferindo diretamente, explicou Rafael para justificar a decisão que tecnicamente desviava dos protocolos padrão de não intervenção. Apenas suplementando o que Pinho já está fazendo naturalmente. Maurício, que em outros tempos teria objetado veementemente a tal abordagem, surpreendentemente, apoiou a decisão. Este caso sempre foi excepcional desde o início, reconheceu. Faz sentido que continue sendo tratado excepcionalmente até o fim. Numa manhã particularmente fria, cerca de 3 semanas após a descoberta do comportamento de Pinho, Rafael recebeu um alerta do sistema de monitoramento. Os sensores indicavam atividade incomum na área onde Amora estava. Com uma sensação de apreensão, ele rapidamente reuniu uma pequena equipe, incluindo Fernanda e Beatriz, e dirigiu-se ao local. O que encontraram foi uma cena que nenhum deles jamais esqueceria. Amora estava deitada pacificamente em um leito de folhas secas, mas Rafael soube imediatamente pela absoluta imobilidade que ela havia partido. O mais extraordinário, porém, era que não estava sozinha. Pinho estava sentado próximo a ela, em uma postura quase de guarda. A alguns metros de distância, parcialmente oculto entre as árvores, Caramelo observava a cena. Eles estão velando por ela, sussurrou Beatriz com lágrimas nos olhos. Fernanda, a veterinária experiente que raramente demonstrava emoção durante procedimentos profissionais, limpou discretamente uma lágrima. Em todos os meus anos de trabalho, com animais selvagens, nunca vi nada assim. O grupo permaneceu a uma distância respeitosa, observando a cena extraordinária. Rafael sentia um turbilhão de emoções. Tristeza pela partida de Amora, mas também uma espécie de paz ao ver que ela havia estado acompanhada em seus momentos finais, e um assombro científico diante do comportamento dos filhotes adultos. Após quase 1 hora, Pinho finalmente se levantou. Ele olhou diretamente para o grupo de humanos como se tivesse estado ciente de sua presença o tempo todo. Por um longo momento, seus olhos encontraram os de Rafael. Um olhar que parecia comunicar algo tão profundo que transcendia a barreira entre espécies. Então, com um último olhar para Amora, Pinho virou-se e desapareceu na floresta. Caramelo permaneceu alguns momentos mais, antes de seguir o mesmo caminho. O grupo aproximou-se cautelosamente. Fernanda realizou um exame rápido e confirmou o que já sabiam. Amora havia falecido por causas naturais, provavelmente relacionadas à idade avançada. O que faremos agora? Perguntou Beatriz, sua voz embargada pela emoção. Rafael pensou por um momento, considerando todas as implicações científicas, éticas e emocionais da situação. Vamos deixá-la aqui, decidiu finalmente. Este é o local que ela escolheu, onde seus filhos a encontraram. A natureza seguirá seu curso, como sempre foi destinado a ser. Fernanda e os outros concordaram com a decisão. Após coletar apenas algumas amostras não invasivas para análises posteriores, o grupo se preparou para partir. Antes de sair, Rafael permaneceu um momento a sós junto a Amora. Silenciosamente, agradeceu àquela extraordinária criatura que havia não apenas revolucionado a compreensão científica sobre comportamento animal, mas também, de maneira inesperada e profunda, ajudado a reconstruir sua própria relação com sua filha. Descanse em paz, velha amiga, murmurou suavemente. E obrigado. O legado de Amora estendeu-se muito além de sua vida. Os dados coletados durante anos de observação de seu comportamento e de seus filhotes fundamentaram pesquisas revolucionárias sobre cognição animal. O modelo do Projeto Refúgio, com sua abordagem mais individualizada e respeitosa, foi implementado em santuários de conservação por todo o mundo. Mais significativamente, no entanto, foi o impacto pessoal que deixou nas vidas que tocou. Para Rafael, Amora representou uma lição profunda sobre confiança, segundas chances e conexões que transcendem barreiras aparentemente intransponíveis.
Para Beatriz, a extraordinária ursa havia, sem jamais saber, criado um caminho para a reconexão com um pai que havia estado emocionalmente ausente por tantos anos. Um ano após a partida de Amora, uma nova ala do Centro de Pesquisa e Educação Ambiental foi inaugurada, dedicada especificamente ao estudo de comportamento social e cognição em grandes mamíferos. Na entrada do edifício, uma placa simples mas elegante apresentava apenas um nome: Amora. Durante a cerimônia de inauguração, que contou com a presença de autoridades e cientistas de renome internacional, Rafael manteve-se discretamente em segundo plano, permitindo que Beatriz, agora uma pesquisadora promissora, conduzisse as apresentações. "O que mais me impressiona", comentou Helena, que havia se tornado uma amiga próxima ao longo dos anos, parando ao lado de Rafael, "é como uma série de eventos aparentemente improváveis criou algo tão significativo. Se você não tivesse resgatado Amora quando filhote, se ela não tivesse desenvolvido aquela confiança única em você, se não tivesse trazido seus filhotes quando precisavam de ajuda, se eu não tivesse sido teimoso o suficiente para defender uma abordagem não convencional quando todos os protocolos indicavam o contrário", completou Rafael com um leve sorriso. "Exatamente. Tantas pequenas decisões, tantos momentos cruciais que poderiam ter seguido caminhos diferentes." Rafael observou Beatriz interagindo confiante com os visitantes, explicando os princípios do projeto com a mesma paixão que ele próprio sentia. "Sabe o que mais me impressiona?", continuou Rafael observando o movimento de pesquisadores e visitantes pelo novo centro. "Como essa história mudou tantas vidas, incluindo a minha e a de Beatriz." Helena assentiu pensativamente. "As conexões mais profundas às vezes surgem dos lugares mais inesperados. Uma ursa selvagem reconectou um pai com sua filha. Há algo poeticamente perfeito nisso." Enquanto observavam a movimentação da cerimônia, um funcionário da reserva aproximou-se discretamente. "Dr. Silveira, há algo que você deveria ver", informou em voz baixa. "Na clareira norte, próxima à sua antiga cabana." Rafael e Helena trocaram olhares intrigados e, discretamente, afastaram-se da cerimônia. A caminho da clareira mencionada, Rafael questionou o funcionário sobre o que encontrariam, mas o jovem apenas sorriu misteriosamente. "É melhor ver pessoalmente, doutor." Ao se aproximarem da clareira, Rafael sentiu seu coração acelerar. Ali, na borda da área aberta, estava Pinho. Agora um urso adulto majestoso, com a cicatriz na pata direita ainda visível, embora menos proeminente. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, parcialmente ocultos pela vegetação, estavam dois pequenos filhotes. "Meu Deus!" sussurrou Helena. "Ele trouxe seus próprios filhotes." Rafael permaneceu imóvel, mal acreditando no que via. Pinho, agora pai, havia trazido sua prole exatamente ao local onde sua própria mãe, Amora, costumava trazê-lo. A continuidade, a circularidade daquele gesto tinha um significado quase transcendental. "Isso vai além de qualquer coisa que já documentamos", comentou Helena, já pegando seu caderno de anotações. "Transmissão cultural em ursos? Memória geracional? As implicações são enormes." Mas Rafael não estava pensando nas implicações científicas naquele momento. Estava absorvendo a beleza pura do gesto, a maneira como a vida encontrava formas de continuar, de manter conexões através das gerações. Pinho percebeu sua presença e, sem demonstrar qualquer sinal de agressividade ou medo, olhou diretamente para Rafael. Seus filhotes, curiosos, mas cautelosos, permaneceram parcialmente escondidos atrás do pai. "Olá, velho amigo", disse Rafael suavemente. "Você trouxe sua família para me conhecer?" Como se entendesse, Pinho emitiu um som baixo, não ameaçador. Então, em um movimento que fez Rafael conter a respiração, o urso adulto deu um passo para o lado, revelando mais claramente seus filhotes, como se os estivesse apresentando. "É extraordinário", murmurou Helena com lágrimas nos olhos. "Absolutamente extraordinário." Rafael não conseguia falar. A emoção havia formado um nó em sua garganta. Aquele momento representava não apenas uma validação científica de todo o seu trabalho, mas algo muito mais profundo e pessoal.
Um reconhecimento de que as conexões que formamos, mesmo aquelas que parecem improváveis ou impossíveis, podem ecoar através do tempo de maneiras que nunca podemos prever. Nos anos que se seguiram, o Projeto Refúgio continuou a crescer e evoluir. Beatriz, após concluir seu doutorado, assumiu gradualmente mais responsabilidades na reserva, trabalhando lado a lado com o pai e, eventualmente, sucedendo-o como diretora, científica quando Rafael decidiu reduzir sua carga de trabalho. Pinho e seus filhotes tornaram-se visitantes ocasionais da Clareira Norte, estabelecendo um padrão que desafiava todas as expectativas sobre comportamento ursino. Os dados coletados dessas interações revolucionaram a compreensão científica sobre memória, cognição social e até mesmo possível transmissão cultural em ursos. Para Rafael, no entanto, o maior tesouro não eram os artigos publicados ou o reconhecimento acadêmico, mas os momentos tranquilos que compartilhava com Beatriz na varanda da cabana, agora transformada em um pequeno centro de observação, observando gerações de ursos navegarem suas vidas na floresta protegida. Uma tarde, enquanto observavam um dos filhotes de pinho agora crescido explorar hesitantemente a clareira, Beatriz perguntou algo que havia estado em sua mente por muito tempo. Pai, você acha que Amora realmente sabia? Que ela entendia o que estava fazendo quando trouxe os filhotes para você? Rafael considerou a pergunta cuidadosamente. Era algo que ele próprio havia contemplado inúmeras vezes ao longo dos anos. Acho que ela sabia a maneira dela, respondeu finalmente. Não da forma como entendemos saber, com nossos conceitos humanos e linguagem. Mas ela tinha uma compreensão, uma memória, uma confiança que transcendia o que acreditávamos ser possível. Beatriz assentiu lentamente. Como aquela história do príncipezinho. O essencial é invisível aos olhos. Exatamente, sorriu Rafael. Precisamos estar dispostos a enxergar além de nossas expectativas e preconceitos para realmente compreender o mundo ao nosso redor. O legado de Amora, Pinho e Caramelo continuou a florescer através das gerações. Os filhotes de Pinho, eventualmente, tiveram seus próprios filhotes, alguns dos quais ocasionalmente apareciam na clareira, como se o local tivesse se tornado uma espécie de ponto de encontro geracional para aquela extraordinária linhagem de ursos. O Projeto Refúgio, originalmente concebido como um simples santuário para ursos resgatados, transformou-se em um centro mundial de pesquisa sobre comportamento animal, cognição e conservação humanizada. Pesquisadores de dezenas de países visitavam anualmente ansiosos para aprender com o modelo refúgio, que havia provado ser tão eficaz. Mais significativamente, o projeto inspirou uma nova geração de conservacionistas, incluindo muitos jovens da própria região que, como Beatriz, haviam sido tocados pela extraordinária história de Rafael e Amora. Em seu 700º aniversário, Rafael recebeu uma homenagem especial. Um novo edifício na Universidade Federal batizado com seu nome, dedicado ao estudo de relações interespécies e comportamento animal. Durante a cerimônia, ele foi surpreendido por um vídeo contendo depoimentos de dezenas de pessoas, cujas vidas haviam sido transformadas por seu trabalho. Você construiu um legado incrível, pai, disse Beatriz, agora uma cientista respeitada por direito próprio, após a cerimônia. Rafael sorriu, seu olhar percorrendo o salão cheio de colegas, ex-alunos e amigos. Não construí sozinho, respondeu suavemente. Tive a ajuda de uma ursa muito especial. Naquela noite de volta à reserva, Rafael caminhou sozinho até a clareira, agora banhada pela luz prateada da lua cheia. Sentou-se no banco de madeira que havia sido instalado anos atrás, no mesmo local onde costumava observar Amora e seus filhotes. A floresta ao redor estava silenciosa, pacífica. Após alguns minutos de contemplação, ouviu um leve ruído de galhos sendo afastados. Na borda da clareira, surgiu a silhueta inconfundível de um urso adulto, um dos netos de Amora, pelo padrão da pelagem que Rafael havia aprendido a reconhecer. O urso parou ao notar sua presença, observando-o cuidadosamente. Não havia medo em seus olhos, apenas uma curiosidade cautelosa. "Olá", disse Rafael suavemente. "Você se
Parece muito com sua avó, sabia? O urso permaneceu imóvel por alguns momentos, como se considerasse suas palavras. Então, em um gesto que evocou memórias vívidas em Rafael, o animal sentou-se pacificamente na borda da clareira, mantendo distância, mas claramente confortável com a presença humana. Rafael sorriu, sentindo uma conexão que atravessava o tempo, ligando passado e presente em um círculo perfeito. Era como se, de alguma forma, Amora ainda estivesse ali, observando através dos olhos de seus descendentes. Obrigado, disse simplesmente para o urso silencioso, para a floresta, para a memória de uma amizade extraordinária que havia mudado tantas vidas. O urso permaneceu por quase 1 hora, eventualmente se levantando e desaparecendo silenciosamente na floresta noturna. Rafael continuou sentado, contemplando as estrelas e refletindo sobre a jornada incrível que havia começado com um simples ato de compaixão anos atrás. Algumas histórias, pensou, nunca terminam realmente. Elas continuam ecoando através de gerações, tanto humanas quanto animais, lembrando-nos da profunda interconexão de todas as criaturas vivas e da capacidade extraordinária que temos de formar laços que transcendem barreiras aparentemente intransponíveis. O legado de Amora, a ursa que confiou em um humano o suficiente para trazer seus filhotes até ele em busca de ajuda, continuaria a inspirar e transformar vidas muito depois que todos os que a conheceram pessoalmente não estivessem mais presentes. Uma lição viva sobre confiança, compaixão e as surpreendentes conexões que podem florescer quando nos abrimos para possibilidades além de nossas expectativas limitadas. E para Rafael, que havia dedicado sua vida a compreender e proteger essas magníficas criaturas, não poderia haver um legado mais precioso. Fim da história. Querido ouvinte, se esta história tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com quem precisa ouvir que a confiança pode construir pontes inesperadas. Deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários. Qual foi o momento que mais emocionou você? Até a próxima jornada.